Olá, meu nome é Fabiano Golgo. Para quem não me conhece, eu sou jornalista. Minha carreira se deu principalmente no exterior, a primeira parte nos Estados Unidos e a principal parte em Praga, na República Tcheca, onde eu dirigi 5 revistas, dirigi um jornal e também dirigi um jornal no Brasil, o Hora de Santa Catarina. E esses vídeos são a minha biografia profissional. É uma maneira de deixar registrado para a posteridade, quando eu já não estiver mais aqui, enquanto eu estiver aqui, quando as pessoas procuram saber sobre mim. Então, já existe um material no YouTube, entrevistas para a TVE, algumas outras coisas, mas então essa é a minha versão. Então, eu vou começar lá em 1977, quando eu tinha 7 aninhos, estava na segunda série do ensino fundamental no Colégio Cruzeiro do Sul, em Porto Alegre. E a professora Isis Regiana Gamboa dos Reis, nos deu uma aula, era mais ou menos pela metade do ano. Esse era o livro que nós usávamos. Já está nesse estado, porque obviamente, né, eu tinha 7 anos, hoje eu estou quase com 55. É um milagre que tenha sido guardado. E no meio do ano, e eu vejo isso porque estava no meio do livro, a gente teve a aula de vamos fazer um jornal. E eu me lembro como se fosse hoje, porque eu fiquei absolutamente fascinado, adorei, foram na verdade 2 aulas, tinha que entrevistar a professora, por exemplo, o livro ensinava assim, os passos para o jornalismo, o que é importante, como fazer, enfim, algo bem interessante, didático, e a gente acabou fazendo um jornalzinho, né? Teve uma aula seguinte que é Faça o Jornal, onde junto com um grupo de amigos a gente fez o nosso jornalzinho. Só que o que aconteceu é que a partir dali eu não parei mais de fazer o jornalzinho. Literalmente, a partir dos 7 anos e meio, quase 8 anos, porque eu faço aniversário em outubro, se isso aconteceu lá por julho ou logo depois das férias em agosto, considerando que é metade do livro, então eu estava com quase 8 anos. A partir dali eu realmente comecei a produzir todas as semanas e raramente deixei de fazê-lo por anos a fio, o jornalzinho. Né? Então eu pegava, era com mimeógrafo, por vezes era com xerox. Eu pedi de presente para o meu pai uma máquina de escrever que ele tinha, que não usava mais, era portátil, era pequena, era verde, eu adorava a cor, Olivetti. E ele me deu e eu comecei a escrever então todos os dias. Era uma mistura de histórias sobre a escola, né, o meu mundo. Então, que a professora, isso, aquilo, semana que vem vai acontecer tal coisa. Fofocas do recreio. A Tita ficou com o Marco, a Ana Cristina Paiva Jardim, com o Marco Antônio Tomás dos Santos. Eu já botava o nome completo, eram as fofocas. O barzinho do colégio agora tem Maria Mole. E o preço é tanto. O banheiro não está funcionando, a descarga da segunda cabine. Um trabalho realmente jornalístico que eu me dava o tempo, eu me dedicava o tempo para fazer isso. Enquanto eu estava na escola, assistindo a aula, eu ficava anotando possibilidades de matérias, né, sobre o que escrever, e depois chegava em casa e à tarde fazia essas matérias. Né? Ao final do dia eu passava ou no mimeógrafo ou tinha feito com xerox. E realmente, porque o meu pai e minha mãe, eles eram separados, e meu pai dava uma quantia que era um pouco mais poupuda do que era necessário para merenda, né? Por não saber exatamente quanto custa e tal, as coisas, era baratinho comprar, eu nunca fui de comer muito, por isso que sou magrinho. Então, o que acontecia? Sobrava dinheiro. Ao longo da semana sobrava uma quantia suficiente para eu comprar xerox, papel, e aí eu fazia umas 20, 30, até 50 cópias desse jornal e enfiava goela abaixo dos meus colegas e de outras pessoas da escola e de alguns professores que achavam engraçadinho eu fazer aquilo. Então eu realmente virei jornalista com 7 anos de idade. E pode parecer presunção ou exagero isso, mas eu considero como uma verdade porque eu estava lá fazendo o trabalho de jornalista, ainda amador, né, buscando informações, decidindo qual é a relevância de cada uma delas, né, me dando todo aquele trabalho de edição. O jornal tinha colunas, eu dava um jeito no início não tinha como botar fotos, aí tinha uma época que eu fazia desenhos,
enfim, e fui evoluindo com o tempo e com a tecnologia que eu tive à disposição. Aos 9 anos, eu pedi de presente de aniversário, e a minha avó Ruth deu, a assinatura de um jornal de Porto Alegre chamado Correio do Povo. Um jornal grandão na época, grosso, cheio de coisas para ler. E eu, de fato, todos os dias, 6 da manhã, recebia o jornal, graças à minha avó, na minha porta. Então, acordava mais cedo do que o normal, para já começar a ler o jornal, não entendia quase nada do que estava ali, obviamente, porque eu era uma criança ainda, mas eu lia em voz alta, né, porque eu tinha também a pretensão de virar o Cid Moreira, e aí, lá pelas 7 horas, aí era a hora que minha mãe acordava, vamos tomar café, vamos para a escola, que era perto, 7h30, 7h45 mais ou menos chegava na escola, porque às 8 horas começavam as aulas. E eu levava o jornal comigo, né? O que provocou algumas controvérsias, teve professores que eram contra, por que está com jornal, uma criança, tinha colegas que, né, aquela coisa de normal, de disputa, aquelas coisas que acontecem em sala de aula, então, né, rasgando meu jornal, ou enfim, porque era uma coisa diferente, eu estava sendo diferente das outras crianças, eu tinha um jornal e eu ficava lendo a todo momento, né, por vezes durante a aula, quando estava chata, com certeza em partes do recreio, outra parte do momento do recreio, do intervalo, era para exatamente recolher informações e socializar para poder ter o que falar no jornalzinho do dia seguinte. Mas aí saía, ia para o almoço em casa e lia o jornal. Então eu tive esse hábito desde muito criança, com 9 anos. E aí vem o próximo capítulo, que na verdade é um momento histórico da minha vida, que também me demonstra como eu realmente, literalmente, nunca quis fazer outra coisa a não ser isso, que eu faço até hoje. Eu estava com 10 anos e o lugar onde eu morava, em Porto Alegre, que era o bairro Teresópolis, só o sinal, no tempo que a televisão era, né, com a antena analógica, o sinal da emissora da Globo, que era a TV Gaúcha, que virou RBS TV, era ruim. Então era péssimo, não dava para assistir a Globo, basicamente. O sinal da Bandeirantes, que na época era a TV Difusora Canal 10, era perfeito, né? Porque o Morro Santo Antônio, onde tinha a antena, era pertinho de Teresópolis, as ondas de TV analógica, elas vão, assim, quanto maior a altura, melhor, porque elas vão e elas caem, assim, né? Elas abrangem dessa forma. Então, como o bairro estava aqui em relação ao morro, a imagem era muito boa. As antenas dos outros morros, dos outros canais, estavam em outros morros que tinham obstáculos, digamos assim, em relação ao bairro onde eu morava. Então eu assistia muito, ou praticamente só, a Bandeirantes, né? Que na época era a TV Difusora, que tinha um programa que estava inclusive ganhando, que marcou a história do Rio Grande do Sul, chamado Porto Visão, e ganhava da TV Gaúcha, que era que transmitia a Globo. A TV Gaúcha criou, em 1972, um programa chamado Jornal do Almoço, que existe até hoje, e que serviu de exemplo, inspiração para o que veio mais tarde a ter em todos os canais, ao meio-dia, no horário do almoço, Brasil afora. Mas foi uma pioneira muito antes, uma década antes de começar a Globo a fazer isso, a TV Gaúcha Canal 12 de Porto Alegre, depois a RBS TV, Rede Brasil Sul, tinha o Jornal do Almoço. 2 anos depois, no início do Jornal do Almoço, houve umas brigas internas, alguns apresentadores saíram e foram para a TV Difusora Canal 10 abrir o Portovisão, que televisão, Portovisão, Porto Alegre, Portovisão. E era uma série de nomes que ficaram realmente na história da televisão do Rio Grande do Sul, como a Tânia Carvalho, o José Fogaça, o Clóvis Duarte, o Cascalho, Sérgio Jockmann, mais adiante o José Antônio Daut, Tatata Pimentel. Então, assim, a constelação de astros da época da televisão local gaúcha foi para esse programa Portovisão e ele fazia sucesso, estava em primeiro lugar no Ibope sempre. E alguns anos depois, porque ele começou em 74, então em 79, quando eu estava para fazer 10 anos, o que acontece? Estou eu assistindo a TV Bandeirantes e lá pelas 5h30 da tarde tinha um programa de meia hora chamado Recreio, apresentado pela Tia Bita. Tia Bita tinha sido uma das apresentadoras do Clubinho Gaúcha Zero Hora, na TV Gaúcha, que era o Globinho
local no Rio Grande do Sul. E aí saiu para fazer o recreio e aí tinha outras, a Cássia, acho que a Vera Mucilo, outras que apresentaram aí o Clubinho Gaúcho Zero Hora. Ela foi pro Canal 10 pro recreio. Só que ela era meio seca, ela não era muito, sabe, para crianças, digamos assim, ela era muito certinha, muito como se parecia uma professora né, disciplinadora. Aí resolveram que iam procurar uma criança para fazer companhia a ela. Ainda não tinha essa tradição de crianças apresentadores e fizeram um concurso. E eu estava assistindo a televisão, apareceu aquele fundo azul com aquelas letras brancas que ficou se repetindo nos dias seguintes, dizendo que quem quisesse se candidatar a ser apresentador mirim do programa Recreio, que viesse na TV Difusora, na rua Delfino Riete, blá blá blá, no Morro Santo Antônio, no dia tal, horário tal. E o horário era meio-dia. Eu fui falar para minha mãe que eu queria fazer esse concurso, ela disse que não, em hipótese alguma, esquece, não fazia parte do mundo dela, né? E santo de casa não faz milagre, eu que terminasse a escola, fizesse um concurso público, né? Ou virasse advogado, aquela coisa que todo pai quer para os seus filhos, né? Quando não são artistas. O que eu fiz? No dia que era para ir para o concurso, eu me dei o trabalho de falsificar porque eu aprendi a escrever com a minha mãe, então eu tinha a letra idêntica dela, só que mais tremida, porque eu era criança, uma criança de 10 anos. Então eu me dei o trabalho a noite toda de fazer bem devagarinho, várias vezes, até chegar no ponto em que ficou aceitável que era a caligrafia de uma pessoa adulta e não de uma criança, da minha mãe, um bilhetinho pedindo para que me dispensassem na hora do recreio, no colégio, na escola, para que eu pudesse ir no médico de ouvido. Antes eu também peguei um algodão de manhã e molhei no Nescau, para ficar com aquela corzinha de remédio que tinha na época, para quando a gente tinha dor de ouvido, e botei dentro de um ouvido e fui para a aula dessa maneira. Avisei para a professora de português, que chamava Miriam, e ela viu o bilhete e disse que não tem problema, eu poderia sair na hora do recreio. Tudo isso para eu poder ir sozinho lá no lugar onde tinha o concurso para fazer esse programa. E o que acontece é que eu, para chegar lá, tive que passar por uma saga, né? Já que eu era criança e não sabia como fazer. Só que dias antes, a minha mãe tinha recebido de presente uma máquina fotográfica da Yashica, do marido da irmã dela, portanto, né, o cunhado dela, meu tio, que é japonês, né, Tadamori Suzuki, minha tia brasileira, ele japonês, que estava morando no Brasil, não era desses japoneses brasileiros, era japonês mesmo. Ele basicamente conheceu ela, se casaram, e ele tinha, como bom japonês, a cada 2 ou 3 anos ele trocava a máquina fotográfica por uma mais moderna. E essa Yashica era tão moderna na época, era meio automática, enfim, que minha mãe não sabia como sequer ligar ela. E ele tinha tipo, tô com uma nova máquina, manda essa lá para a cunhada, né? Devia ter mandado a anterior para o cunhado e por aí vai. Então a minha mãe teve que ir numa loja dessas de fotografia para que ensinassem ela a usar. E eu ali, sem o menor interesse em aprender como usar uma máquina fotográfica, fui para frente dessa loja, que é no centro de Porto Alegre, na Avenida Salgado Filho, e notei, porque era na esquina da rua, acho que Otávio Rocha, ou General Vitorino, enfim, era uma dessas ruas. Ali naquela esquina eu notei que tinha umas combis, que na época era o equivalente às vans, né? Tem o ônibus e tem as vans. Eram umas combis e em cima de uma delas estava escrito Canal 10, que é onde eu queria ir. E eu calculei que se eu tinha ido para o centro, né, e voltava para casa numa Kombi que estava escrito o nome do meu bairro, que é Teresópolis, então a Kombi escrita Canal 10 vai me levar para o Canal 10. Então, poucos dias depois, quando era o dia do concurso, eu peguei a Kombi até o centro, com o dinheiro que sobrava da mesada, do dinheiro que meu pai me dava para a merenda, e de lá peguei a tal da Kombi para o Canal 10. Só que isso demorou mais do que eu imaginei, e eu cheguei, quando eu estava chegando na TV, um guardinha estava puxando o portão para fechar. Tinha uma fila, acho que tinha umas 2.000 crianças com suas respectivas mães ou avós, que saía para fora. A TV lá tinha todo o estacionamento na frente da televisão.
Aí o saguão de entrada, e aí no final do corredor, ou na metade do corredor, tinha uma portinha onde estavam sendo feitos esses testes. A fila começava lá, ia por todo o saguão, saía pelo estacionamento e entrava rua afora, descendo o morro. Então o guarda foi fechar por ordem lá de alguém, diz, ó, não dá mais para deixar ninguém entrar nessa fila. E eu cheguei quando ele estava literalmente fechando na minha frente. Eu me agarrei, eu pequenininho com 10 anos, me agarrei assim com as mãos para cima numa das barras do portão e o guarda disse, não, 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 sai, sai que não tem, não pode entrar mais. E aí me veio, não sei da onde, porque como eu assistia muito esse canal, não tinha outro canal, eu assistia até os programas de adultos que não me interessavam, porque não tinha nada para fazer na época, não tinha internet. Eu sozinho em casa, minha mãe trabalhava, eu voltava para casa, ficava lá olhando para a parede, então ficava com o único canal que pegava. Então tinha um programa feminino dentro do Porto Visão, que era o último quadro, que era da Tânia Carvalho, essa apresentadora. E ela às vezes falava do filho dela, cujo nome era Fabiano, que era o meu nome. E eu não conhecia outro Fabiano. Não, né? Então, para mim, era até exótico que tinha alguém que tinha o mesmo nome que eu. Né? E aquilo ficou guardado na minha cabeça. Quando eu estou lá agarrado na grade e o guarda dizendo que não dá para entrar, como esse é o canal onde a Tânia Carvalho tinha o programa, e era naquele horário mesmo, era no programa do horário do almoço, eu disse, não, mas eu sou filho da Tânia Carvalho. Eu não estou aqui para o concurso. Ele olhou assim e disse, qual é teu nome? Eu disse, Fabiano. Aí ele, ah, tá. O filho nunca tinha sido levado, estava na escola nesse horário. A empregada pegava ele e levava para casa. A mãe dele estava trabalhando. Então ela falava dele, mas não levava ele. Talvez tenha levado uma ou outra vez. Né? A diferença é que eu acho que ele tem olhos verdes e eu não. Mas enfim, o guarda acreditou e aí ele me pegou do outro lado do portão, me puxou assim para cima, né, por cima do portão, botou e vai. Nisso eu vi a Tânia Carvalho no final do corredor, por coincidência, saindo do lado que tem os estúdios de TV, indo para o lado que tem os estúdios de rádio. No meio do caminho ainda encontrou o apresentador José Antônio Daut, ali meio que batendo um papo, e eu consegui chegar até ela e fiquei na altura da saia, da cintura dela. Ela nem me notou, óbvio, né? E quando o José Antônio Daut foi então em direção aos estúdios da televisão e ela em direção aos... Acho que ela estava indo lá no banheiro, na verdade, que era do lado das rádios. E eu simplesmente segui ela e fiquei paradinho no corredor, para o caso de o guarda estar olhando, né? Aqui eu sentia ele aqui nas minhas costas, para ele acreditar. Aí pronto, depois de uns minutos, ou sei lá quanto tempo, eu saí dali quietinho, o guarda já estava ocupado lá com as coisas dele, olho para a fila, aquela fila enorme de o que eu vou fazer, aí mais uma sorte caiu como um raio. Simplesmente o meu colega de judô, o Apolo, que tinha esse nome porque nasceu no dia em que Apolo pousou na Lua, Fabiano me chamando, estava ele ali com a mãe dele e ele era o terceiro da fila. E eu fui lá bater papo com ele, dali a uns 2 minutos abre a porta e o produtor Claudinho Pereira diz, chega, não quero mais ver criança, últimas 5. Eu era a quarta. E aí eu conto o que aconteceu nesse concurso no próximo vídeo.